Deixa eu trazer o Edu Guimarães. Bom dia, Edu. Tudo bom? Bom dia, Daphne. Bom dia a todos que acompanham o Brasil 247. Vamos nessa aí. Vamos nessa. Edu, vou me fazer uma licença, pedir licença e vou inverter a nossa pauta. E o Bolsonaro, hein? Que cena ridícula aquela no hospital, deitado naquela cama como se estivesse morrendo, mas começa a gritar. Ele começou a gritar com a oficiala de justiça, querendo fazer debate político com aquela mulher que deveria ser premiada. Aquela senhora, falaram o nome dela mais cedo aqui, eu não pesquisei, oficiala de justiça que foi intimar o Bolsonaro, ficou ainda tendo que conversar, que responder. O Bolsonaro fez uma série de perguntas que não cabiam, ele só tinha que pegar e assinar, ele não tem que ficar discutindo com a oficial de justiça. Né? Que papelão, mais uma vez, gente. Eu queria desver aquela cena. Mas ali você vê que foi na verdade, ele preparou um show. Foi. Né? A câmera já Porque estava está posicionada a naquele momento. essa filmagem, quem divulgou foi ele, Uhum. no perfil dele do X. Entende? Então, ele colocou alguém lá, ele foi comunicado de que a oficial de justiça estava na porta e essa oficial de justiça tem mais uma coisa. Ela está há alguns dias vagando pelo hospital. É isso que me surpreendeu muito, essa notícia. É que ela estava já há uns 2, 3 dias vagando pelo hospital e procurando o Bolsonaro, um jeito de falar com o Bolsonaro. Ah, não sei, tem que falar com não sei quem. O hospital ficou dando aí um trambique nela, aí, né, um perdido nela, e até que ela chegou aonde ele estava, porque uma hora ele tinha ido fazer exame, exame, toda hora exames que não acabam mais. E, na verdade, o Bolsonaro ele armou toda essa estratégia aí porque realmente o Supremo Tribunal Federal acelerou demais, em razão do quê? Em razão das ameaças. Porque você tem ali o Eduardo Bolsonaro e, inclusive, algumas autoridades dos Estados Unidos fazendo ameaças constantes aí de morte financeira do Alexandre de Moraes, além da proibição de entrar em território norte-americano. Isso é algo que realmente deve crescer a um ponto muito forte. Eu estava falando isso com a Daiane na segunda-feira, porque o que acontece é o seguinte: o Alexandre de Moraes não é o único. Então, se eles vão aprovar uma lei para punir o Alexandre de Moraes, eles vão ter que punir também os outros ministros que votaram com o Alexandre de Moraes, né? Que são 10 dos 11 ministros. Inclusive o Nunes Marques, por exemplo, a aceitação de várias coisas, né? Não estamos falando da conversão do Bolsonaro em mais 7 em réus, mais 6 em réus ali do núcleo 1. Então, ali o Bolsonaro deu um jeito de atrasar o processo, porque o processo só pode começar com a citação, e ele atrasou até agora, até ontem, 13 dias. 13 dias, quase 2 semanas, ele conseguiu atrasar a citação, né, no processo. E esse período que ele ganhou, o mais engraçado é que ele sabia que ele ia ser citado e que ele tinha 5 dias. E a hora que entra a oficiala de justiça, como você disse, no quarto dele, o que é que acontece? O Bolsonaro diz para ela: eu vou ter 5 dias para fazer isso? Não, não, Bolsonaro. Você tem, na Advogado. verdade, 18 dias.
porque são 5 dias a mais dos 13 dias que ele ganhou. E os advogados não trazem. Ele pagou 8 milhões de reais para esses advogados para eles fazerem o quê? O quê? Nesses Não, 13 ele personaliza, né, Edu? Ele personaliza, ele fala assim, eu vou ter que fazer, aí ela fala assim, não, seu advogado, ele fala assim, mas quem mandou isso aqui? Ah, foi o STF, mas quem? Não, ele Quem? disse que o advogado vai depender dele para fazer a defesa. É, Não, também. O advogado tem todos os dados, ele tem o processo inteiro. claro. É mentira, o advogado teve 13 dias sabendo, vendo em toda a mídia que ele estava no hospital e não podia ser citado, porque ele iria ter, no dia do acórdão, do julgamento que o converteu em réu, que foi o dia da internação dele, é muito engraçado que foi tudo na mesma hora. O anúncio, na mesma hora, eu estou te falando, com um intervalo de 2, 3 minutos. Saiu a notícia do acórdão do Supremo, convertendo Bolsonaro e o resto do núcleo 1 em réus, e na mesma. Foi às 9h55 da manhã, e às 9h58 ele passa mal lá no Rio Grande do Norte. Detalhe: em janeiro, ele teve. Janeiro para fevereiro, ele teve uma internação, foi no final de janeiro, começo de fevereiro, não me lembro direito, mas eu vi esses dias aí. Ele teve uma internação para avaliação da possibilidade de uma nova cirurgia e ficou agendado de isso ser revisto em 3 meses, que cai em abril. Então, essa cirurgia já estava prevista. E aí ele vai para o Rio Grande do Norte, tem helicóptero e UTI móvel e não sei o quê, helicóptero UTI e toda aquela mise-en-scène. Ele entra andando na ambulância, dá tchauzinho. Se alguém me disser que aquele homem que entrou naquela ambulância lá em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, estava morrendo de dor, e o caso era de urgência, pior, o Bolsonaro, ele cita nesse processo que o Malafaia, num vídeo que ele gravou na cena do Bolsonaro, ele cita que o artigo 244 do Código de Processo Civil impede que alguém seja intimado numa internação hospitalar. Não é verdade, não é assim que funciona a lei. O artigo 244 do Código de Processo Civil tem 4 tópicos. O primeiro tópico é que não pode ser intimado em culto religioso. O segundo, não pode ser intimado em enterro de parentes até o dia do enterro, até 7 dias depois. Culto religioso enquanto durar o culto. Durante o casamento, o cara tem 3 dias de lua de mel antes de ser intimado, incluindo a cerimônia. E em caso de internação hospitalar em estado grave. Eu pergunto a todos, como se todos nós tivéssemos 5 anos de idade. Alguém acha que aquele homem que estava gargalhando na live do capacete estava em estado grave? Bom, eu não tive o desprazer Seu soco de no assistir estômago. a live do capacete, mas eu vi ele berrando. Não, eu publiquei. Vai no blog da Cidadania que você vai ver a live do capacete. Eu sei. Com o Bolsonaro fazendo assim, uhul, compre meu capacete. Eu vou sortear um capacete, eu vou entregar pessoalmente o capacete, fazendo merchan dentro da UTI. Recebendo uma equipe. Olha, quando o Paulo Henrique Amorim era vivo, ele estava na Record, uma vez ele mandou uma equipe da Record, no caso da Dita Branda. Você deve saber o que é o caso da Dita Branda, né? Eu convoquei uma manifestação diante da Folha de São Paulo, quando a Folha de São Paulo disse que a ditadura militar brasileira foi uma dita branda porque matou pouca gente. Aí eu falei, esses caras estão loucos, eu vou fazer um barulho lá,
Aí eu levei umas 500 pessoas lá, 28 entidades, Tortura Nunca Mais, CUT. Levei um monte de gente para lá, através do Blog da Cidadania. E aí, a Record, o Paulo Henrique mandou a Record fazer uma reportagem comigo na minha casa, para apresentar no Domingo Espetacular lá. 5 pessoas, rolos de fio, refletores, mas é uma montanha. Essas redes de TV, quando vão fazer uma coisa como aquela entrevista, é um monte de equipamento. E os outros pacientes? Olha, eu tenho uma filha, minha 4ª filha, Vitória, que tem paralisia cerebral. Entre 2009 e 2013, ela ficou esses 5 anos muito mais na UTI do Hospital Santa Catarina do que agora. Por quê? Porque a doença dela ela não consegue deglutir direito, e ela tomava água, comida, qualquer coisa, e ia para o pulmão, e dava pneumonia. Ela teve quase 40 pneumonias, para você ter uma ideia. Estado gravíssimo. Ela tinha o quê? Ela tinha os seus 11 anos de idade, em 2009, quando o caso se agravou. Eu fiquei anos dentro de UTI. Você não pode usar o celular. Você tem que usar avental. Você tem que usar máscara. Você tem que lavar a mão, mas lavar a mão, e não pode usar o celular porque interfere no equipamento. Como é que ele faz live lá com internet, com sinal de internet dentro da UTI? Eu fiquei revoltado porque a UTI tem com esse episódio da minha filha, tem um papel muito importante. Eu vou fechar isso aqui, está ruim minha imagem. Tem um papel muito importante na minha vida por tudo isso que eu vivi. Eu fico... Porque ali, a UTI é quase um santuário. Sabe? É uma vergonha o que esse homem fez. E uma vergonha muito maior que fez esse hospital de permitir esse picadeiro, esse circo. É uma vergonha. É o hospital da Redditor, né? Que está infernizando a minha vida, essa Redditor, porque ele é dono de um dos planos de saúde. Eu não vou falar o nome do plano de saúde, porque ele está em processo, está na justiça lá, então eu quero evitar problema. Essa Redditor é o maior conglomerado de planos de saúde, que tem vários planos de saúde, comprou o São Luís, comprou um monte de coisa aí, e está infernizando a minha vida. E aí, por isso, eu não estou surpreso com isso, tudo que aconteceu, mas isso é outra história. Você ainda vai saber disso aí. Mas o caso é que o Jair Bolsonaro fez ontem é uma bofetada na cara de todos nós, e eu digo para você, o Poder Judiciário brasileiro está de parabéns. O ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, ele demonstrou um nível de coragem e de serenidade diante das ameaças que ele tem sofrido. E eu acho que a sociedade brasileira, Dr. Paulo Gonet, Dr. Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o que eles estão fazendo pelo Brasil, nunca ninguém fez. Eu acho que todos nós estamos contraindo uma dívida de gratidão. Claro, eles estão fazendo a obrigação deles, mas outros não fizeram o que eles estão fazendo para livrar o Brasil dessa escória. Com certeza. Porque tem essa questão, né? As pessoas falam, será que... Está dando um eco aqui. Será que isso tudo não dá argumento para o Bolsonaro se vitimizar? Não era melhor esperar o Bolsonaro sair? Mas se deixar, o Bolsonaro ia ficar lá ad eterno, né? Ele já esperou bastante, como você mesmo... Porque, você veja, aquelas notas de sem previsão de alta... Você vai... Uma outra coisa... Bom, você que é mulher, você sabe muito bem. A minha mulher teve 4 filhos, a minha ex-esposa teve 4 filhos, a mãe da minha filha, e depois da 4ª gravidez, ela teve aderência, exatamente o que teve o Bolsonaro. As mulheres têm aderência. As mulheres que nos assistem, elas sabem, é um problema que acomete as mulheres que têm várias gravidezes e tal, geralmente, né? Então, o que é? Os órgãos, eles acabam colando um no outro e a barriga vai inchando. Quando ela foi internada, ela estava com uma barriga de 9 meses de gravidez.
parecendo que ela estava grávida de 9 meses, uma coisa enorme. E aí ela ficou 3 dias no hospital. No fim da cirurgia, que demorou 7 para 8 horas, sabe quanto tempo ela ficou na UTI? 1h30. Só para os primeiros cuidados e depois foi para o quarto. E saiu em 3 dias. Então, isso é uma bofetada, inclusive, em cada mulher desse país, que já passou por isso e que sabe que toda essa mise-en-scène aí que fizeram é uma palhaçada, é uma agressão a todos nós, é uma agressão ao povo brasileiro. Olha, minha mãe ficou aqui, eu mesmo sou Ele mulher. está contando história. É isso aí, é circo. Já tive parente também, meu avô ficou na UTI e depois foi para o quarto, gravíssimo. Ali. Todos nós, né? Ninguém podia entrar, não dava para ter aquela quantidade de pessoas que tinha ontem, que a gente. Enfim, aquele circo todo que a gente assistiu. A rede de TV, eu nunca vi. Eu tenho 65 anos, minha filha. Eu nasci em 4 de dezembro de 1959. Olha que eu já vi TV. No mês que eu nasci, o Fidel Castro entrou em Cuba. Entrou em Havana de Cuba, tá? Para iniciar a Revolução Cubana, no mês que eu nasci. Eu sou velho. Eu nunca vi, ao longo da minha vida, algo igual numa UTI. Fazer live para vender capacete, olha, foi demais. Eu não vejo nada mais importante no nosso país do que trancar esses caras e jogar a chave fora. Sinceramente. A batata do Bolsonaro assou ontem. É isso, Edu. Queria te agradecer demais, desejar ótimo dia de trabalho para você e sucesso no blog da Cidadania sempre. Beijão. Obrigado. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.